Ei, me fala uma coisa, você sabe a diferença entre murmurar e reclamar? Afinal de contas, se murmurar é um pecado, por que Deus respondeu às murmurações dos filhos de Israel? E afinal de contas, como que eu venço a murmuração na minha própria vida? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Carreira que está nos proposta. Se você não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Ah, você está participando da nossa mentoria? Segunda-feira passada foi a nossa primeira mentoria, foi realmente excepcional. O link da mentoria vai estar aqui embaixo. Participa, porque na próxima segunda nós teremos um novo encontro e você não pode ficar de fora dessa grande mentoria onde eu estou desvendando ou facilitando as interpretações das Sagradas Escrituras. O link está aqui embaixo, clica, corra, porque segunda-feira agora temos a segunda aula da nossa mentoria. Vamos para a lição de número 7, que vamos falar, afinal de contas, sobre o perigo da murmuração. Será que existe diferença entre murmurar e reclamar? Porque todo mundo, a maioria das pessoas, reclamam da vida, reclamam das circunstâncias, reclamam do governo, da esposa, do marido, dos filhos, ou seja, muitas pessoas vivem reclamando da situação econômica. É a mesma coisa do que murmurar, porque a Bíblia diz que murmurar é pecado. A Bíblia diz que murmuração impediu os filhos de Israel de entrarem na terra prometida. A Bíblia diz que foi a murmuração que fez toda uma geração perecer no deserto. Então, afinal de contas, qual é a diferença entre murmurar e reclamar? E por que Deus respondeu às murmurações? Ora, se murmurar é pecado, se tudo aquilo que nós fazemos nessa vida tem uma resposta, ou seja, se eu planto bem, eu colho bem. Se eu planto mal, eu colho mal. Se eu planto murmuração, eu vou colher o quê? Uma resposta positiva de Deus? Deus vai me dar um presente? Deus vai realmente abençoar a minha vida? Porque Deus respondeu à murmuração dos filhos de Israel. E tem muitas outras coisas que você vai aprender nessa videoaula. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que coisas preciosas nós iremos aprender aqui. Afinal de contas, o que é então murmuração? Para isso, eu preciso lá no livro do Êxodo, capítulo 16, e a partir do verso 1 até o verso de número 7. A Bíblia vai dizer no verso 2 que todos os filhos de Israel murmuraram. Então, olha o que vai aparecer aqui na sua tela. A primeira palavra aqui é relim. Relim é H-E-L-I-N. Significa literalmente morar, hospedar alguém no seu lugar, hospedar alguém na sua casa, hospedar alguém na sua tenda. E olha essa palavra que vai aparecer aqui, é a mesma. A única diferença é que eu vou tirar o E e vou colocar o I. E aí eu leio rilim, que significa o quê? Murmurar, queixar, reclamar com força sobre alguma coisa ou sobre alguma circunstância ou sobre alguma pessoa. Volta para mim. Sabe o que significa aqui? Tem algo precioso que você precisa aprender. A raiz da palavra é a mesma. Você viu aí que relim significa morar, hospedar alguém na sua casa. E rilim, com I, significa murmurar, questionar, reclamar. É tão interessante que a palavra murmurar, então, ela tem uma raiz. Qual é a raiz da palavra murmurar?
hospedar alguém na sua casa. Então, olha que interessante, a palavra hospedar é a mesma palavra para murmurar. O que isso significa? A diferença é quem mora na sua casa. Porque reclamar, eu posso reclamar momentaneamente. Eu posso reclamar de uma situação e eu paro e analiso que eu estou de forma equivocada. Mas quando eu murmuro, eu literalmente é um estilo de vida. Ou seja, eu tiro uma coisa e a substituo. É por isso que Moisés escolheu a mesma palavra para hospedar, para dar a mesma palavra para murmurar. Por quê? Porque ele está querendo dizer o seguinte, é quem mora na sua casa. Ou seja, porque quem mora na sua casa vai dar um novo estilo, uma nova mentalidade. Quem mora dentro da sua casa, ele vai ter um estilo de vida. Então, o que significa a palavra murmurar? Literalmente significa quem mora dentro da sua casa. E quem mora agora dentro da sua casa vai dar um estilo de vida para a sua existência, porque reclamar, todos nós reclamamos. Presta atenção nessa frase. Queixar-se, reclamar é humano, murmurar é desumano. Porque todos nós, em algum momento da nossa existência, reclamamos. Mas o problema aqui é a intensidade. Por isso que é o verbo morar. Se eu reclamo todos os dias da mesma circunstância, das mesmas coisas, eu vivo reclamando, já não é mais uma reclamação, é uma murmuração, é um estilo de vida que você tem. E se esse estilo que você tem murmura de tudo e de todos, então você é um murmurador. Então qual é a diferença entre murmurar e reclamar? Reclamar não é estilo de vida, é momentâneo, é casual. Murmurar, sim, é um estilo de vida. Ou seja, então se você reclama todos os dias, você é um murmurador. Isso é um estilo de vida. Olha o que diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e no verso de número 8, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo está contando a experiência que ele teve na Ásia. E olha o que ele diz, pois, que lá na Ásia nós fomos atribulados mais do que poderia suportar, modo tal que até da vida desesperamos. Algumas pessoas vão dizer que nesse momento Paulo se desesperou. Ele pode até ter tido uma reclamação sobre aquela situação naquele momento específico. Então reclamar é pontual. Reclamar não é o seu estilo de vida, mas se a reclamação é o seu estilo de vida, aí você entrou na murmuração. Por quê? Porque agora quem mora dentro da sua casa é um reclamão. E o reclamão, ele reclama de tudo e de todos. E se isso é o seu estilo de vida, a Bíblia proíbe esse estilo de vida. Agora eu quero mostrar para vocês alguns comportamentos de alguém que pratica a murmuração. O primeiro comportamento que eu quero mostrar para vocês é o sarcástico. Dá uma olhadinha no livro do Êxodo, capítulo 16, e o verso de número 3, que diz assim: e os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos à panela de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado do Egito para morrermos e matar-nos nesse deserto? Ou seja, ele estava sendo sarcástico. Eles estavam tirando uma onda de Moisés e de Deus. Não era melhor então, já que Deus queria que nós morrêssemos no deserto, por que ele não nos matou? Olha que sarcástico. Por que ele não nos matou lá no Egito? E do lado das panelas, porque lá nós comíamos e bebíamos. Aqui nós não temos nem comida e nem bebida. Então por que ele não nos matou lá? Porque ele nos tirou de lá, do bom e do melhor, e nos trouxe e nos colocou no pior. Ou seja,
toda pessoa murmuradora, ele tem um dos comportamentos, ser uma pessoa sarcástica. Ou seja, ele ironiza as situações de forma humorística ou de forma crítica, mas ele sempre vai ser uma pessoa sarcástica. Um outro comportamento dessa pessoa, dos murmuradores, ele nunca olha para a promessa, sempre para o momento. Olha o verso 2 desse mesmo capítulo. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Na onde? Olha que interessante, da onde? No deserto. Essa informação aqui não está por acaso. Essa informação aqui ela é pedagógica, ela é profética. Por que ela é profética? Porque o murmurador, ele nunca olha para a promessa, ele olha para o momento. Então, olha que o Moisés foi cirúrgico na expressão. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Poderia morrer o texto aí, mas ele acrescenta, na onde? No deserto. Eles não entenderam que no deserto não era promessa, era o processo. O deserto era o processo. O deserto era o meio pelo qual eles tinham que passar para dar destino à sua promessa. Eles não estavam olhando para a promessa, eles olharam no deserto, eles olharam o momento. O problema do murmurador é justamente esse. Ele sempre vai focar no momento, nunca na promessa. E se eu foco no momento, eu perco a visão periférica, eu perco o destino e para onde eu estou indo. É por isso que um dos comportamentos de um murmurador é sempre olhar o presente e nunca olhar o futuro. Se ele não olha o futuro, ele perde a promessa. E se ele perde a visão da promessa, ele começa a reclamar do momento. Se ele reclama do momento, ele instala então o quê? A murmuração na sua própria existência. Ponto 3, o crente murmurador. Querido, presta atenção, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele nunca será um murmurador. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele pode reclamar? Claro que ele vai reclamar. Por quê? Porque reclamar é humano. Eu disse no começo, reclamar é humano, murmurar é ser desumano. Murmurar não faz parte de um estilo de vida cheio do Espírito. Por quê? Porque se murmurar é um estilo de vida, e eu disse que murmurar pode significar aquele que mora dentro de mim, aquele que mora dentro da minha casa, então eu tiro a gratidão e coloco a reclamação como estilo de vida. E se a reclamação é o meu estilo de vida, então eu não posso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque reclamação e cheio do Espírito não habita na mesma casa. Não tem como duas coisas habitarem o mesmo espaço. Você está cheio da presença ou você não está cheio da presença. Eu disse, tá, que murmurar significa morar, alguém que está dentro de você. Então, uma pessoa cheia do Espírito, ele pode reclamar, porque é pontual, nós somos seres humanos. Em algum momento da nossa vida, nós vamos nos queixar. Olha para Jó. Jó, ele reclamou, mas aquilo não era um estilo de vida. Aquilo não era o que dominava a existência de Jó. Foi um momento específico na sua vida. E depois ele percebeu que todo aquele movimento era um movimento do céu. Era um movimento que estava contribuindo para aquilo que ele iria chegar. Ou seja, então reclamar é pontual, murmurar é estilo de vida. Por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem um hóspede. Quem é o hóspede? É o Espírito Santo. E uma pessoa que fica reclamando, ele mandou o hóspede chamado Espírito Santo embora da sua casa. Então quem é que mora na sua vida? Quem é que mora na sua casa? A murmuração, a reclamação, a ingratidão, a insatisfação e vários outros adjetivos pejorativos na vida dele. Tópico 2, murmuração, impedimentos da primeira geração à terra prometida. Perceba que a primeira geração
que saiu do Egito e peregrinou no deserto por 40 anos, eles foram impedidos de entrarem na terra prometida. Apenas 2 homens entraram na terra prometida. Eu queria que você parasse o vídeo agora e escrevesse aqui embaixo para mim quem foram os 2 homens que entraram na terra prometida. Isso é fantástico. Para o vídeo, escreva aqui para mim, para ver se vocês estão afiados na Bíblia. Eu sei que vocês estão afiadíssimos na Bíblia Sagrada. Olha só, ponto 1, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Aqui eu tenho alguns problemas. Primeiro problema, como saber se essa pessoa é um líder escolhido? Isso é o primeiro problema. Porque tem muitas pessoas hoje que lideram e não são escolhidos. Tem muitas pessoas que estão na frente, foram colocados por homens, não foram colocados por Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra se ele não foi chamado. Porque tem muitos que hoje são convencidos e não chamados. Então, meu primeiro problema é descobrir quem são os escolhidos. Já que eu não tenho essa bola de cristal, já que eu não posso ficar saindo e percebendo quem é e quem não é, eu tenho o segundo problema. Se eu não sei, eu me calo. O problema é justamente isso. Se eu não sei se aquela pessoa é ou não é uma liderança colocada por Deus, a melhor coisa é o silêncio. A melhor coisa é boquinha fechada. A melhor coisa é eu não falar, porque eu posso estar cometendo um pecado contra alguém que foi realmente chamado por Deus. Então, a primeira coisa, o primeiro problema, se eu não sei como identificar, então eu mantenho a boquinha calada. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Resultado positivo de um líder não é sinal de que ele está sendo aprovado por Deus. Isso nós precisamos entender. Os nossos resultados não interferem e não nos dizem se nós fomos ou não fomos chamados por Deus. Muito cuidado com essa teologia dos resultados. Ah, está dando certo para ele, então ele é um homem de Deus. Está dando certo para ela, então ela é uma mulher de Deus. Cuidado, resultado não significa necessariamente ser aprovado por Deus. É só olhar os 12 apóstolos, tirando Judas, que suicidou-se, e tirando o apóstolo João, que morreu de morte natural, os outros 10 tiveram mortes trágicas. Então, se nós fôssemos analisar a vida deles por resultados, todos eles foram martirizados. Qual o resultado nisso? Qual a glória disso? Homens que morreram em nome do evangelho. Nenhuma. Então eu preciso perceber isso. Então tem esses 2 problemas. A segunda ideia é a fantástica. Se eu não sei identificar, eu me calo, porque eu não vou cometer outros pecados. E o que aconteceu no deserto? Eles começaram a reclamar de Moisés e Arão. Olha o livro do Êxodo, capítulo 16 e o verso de número 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Ou seja, um dos problemas dos murmuradores é ficar murmurando contra o homem de Deus. Contra o homem de Deus, a gente não murmura. Contra uma autoridade instituída, eu vou repetir, contra uma autoridade instituída, você não reclama. Então, se você não sabe se aquela pessoa é ou não é uma autoridade, boquinha fechada. Eu preciso estar antenado para eu nunca murmurar contra um homem de Deus. Por quê, Fábio? Porque todo homem de Deus, ele sempre vai estar debaixo de uma visão. E quando você murmura contra ele, você está murmurando contra a palavra que Deus deu para ele. Se foi Deus que colocou ele aí, quando você se levanta ou murmura contra uma autoridade espiritual, você não está reclamando meramente ou se levantando contra ele explicitamente. Você está reclamando, murmurando, indo contra, difamando, falando mal daquilo que Deus colocou no coração dele.
Olha que interessante, se ele se murmura contra a autoridade, automaticamente eles estavam murmurando contra Deus, porque no verso 3 eles dizem isso, porque Deus não nos matou no Egito. Então é essa que é a ideia, ele se murmura contra Moisés e contra Arão, automaticamente estava murmurando contra Deus. A minha pergunta é, por que no verso de número 12... do capítulo 16 do livro do Êxodo, a Bíblia diz que, olha o que diz a Bíblia, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo, ou seja, porque Deus respondeu às murmurações dos filhos de Israel. A Bíblia não diz que aquele que planta realmente amor, colhe amor? Ou seja, a gente colhe aquilo que nós plantamos. Se murmurar é um pecado gravíssimo, se nós estamos trocando o morador, se a murmuração é o meu estilo de vida, porque Deus respondeu às murmurações daquelas pessoas. Presta atenção no verso de número 11. Olha o que diz o verso de número 11. E o Senhor falou a Moisés dizendo... Deus falou para Moisés, Moisés, eu ouvi as reclamações dele. Fique tranquilo, Moisés. Vai lá e diga para eles que eu não ouvi as murmurações dele. Olha o que Moisés fala para eles. Entre as 2 da tarde comereis carne. Deus falou para quem que tinha ouvido a murmuração? Pro líder. Por quê? Porque Deus estava acalmando o coração daquela liderança. Ou seja, Moisés, eles murmuraram contra você. É a mesma coisa que ter murmurado contra mim. Na verdade, quando Deus disse que Deus tinha ouvido a oração deles, Deus estava acalentando o coração do líder. Fique tranquilo, porque eu estou no controle. Se eu te chamei, eu estou lhe sustentando nesse propósito. E esse propósito é o meu propósito. Moisés, fique calmo. Eu ouvi a murmuração. Ou seja, aquilo que eles falou contra você chegou nos meus ouvidos. Então fique tranquilo, só manda esse recado para eles, que vai ter carne. Então por que Deus ouviu a oração deles? Para acalmar o coração de Moisés e Arão. Foi para acalentar, para dizer que Deus ainda estava no controle daquele propósito. Ou seja, aquilo que estava acontecendo, Deus não perdeu a condução. Deus estava no controle daquela circunstância. Tendo isso em mente, agora eu preciso responder uma outra pergunta. Por que é perigoso murmurar? Anota essa frase. Essa frase é fenomenal. Porque é perigoso murmurar? Porque eu troquei de dono. Toda vez que eu vivo na prática da murmuração, eu coloquei outro dono da minha existência. Quem manda na minha vida agora não sou mais eu. Se murmurar é trocar de casa ou hospedar alguém, literalmente esse é meu estilo de vida. E quem reina agora na minha vida não é mais o Espírito de Deus, não é mais a sua palavra, não são mais os princípios das Sagradas Escrituras. Agora a minha casa tem um novo dono, tem um novo morador. Tem um novo estilo de vida, tem uma nova mentalidade, tem novos princípios. E esse morador agora, ele não preza pelos bons princípios. Ele não preza pela palavra, ele não preza pela santidade. Ele sempre vai desprezar tudo aquilo que o antigo dono da casa tinha como princípio. Aquele princípio que aquele dono implantou naquela casa, agora é retirado. Por quê? Porque o novo morador traz o seu novo estilo de vida. Por isso que é perigoso ficar murmurando, porque você está trocando de dono. Você precisa literalmente voltar a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso literalmente mandar esse novo morador embora e chamar o Espírito Santo de Deus novamente, porque quando o Espírito de Deus entra, eu tenho um novo estilo de vida. Por isso que é perigoso murmurar, porque nós trocamos de morador, nós trocamos de hóspede, e isso realmente é um grande perigo. Tópico terceiro, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Olha que interessante, vamos ler Números 14, do verso 29 ao verso 30. Olha o que diz Números capítulo 14, verso de número 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também
todos os que vos foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós foram contaminados pela murmuração. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que todos da primeira geração, exceto 2 homens, espero que vocês já tenham colocado aqui, porque eu vou ler se vocês acertaram, tá bom? Todos os homens de 20 anos para cima morreram por causa da murmuração. Então, olha o perigo, olha o problema, olha o destino de um murmurador. É a morte. É não aproveitar, é não ter o privilégio de passar a eternidade com o próprio Cristo. A murmuração, ela impede você de morar com Cristo na vida eterna, porque esses homens, eles morreram na onde? No deserto. Você consegue entender que o deserto, quando você olha para um momento, apenas você fica no momento? Porque se os seus olhos estão no deserto, é no deserto que você vai ficar. Porque a promessa não era o deserto, a promessa era Canaã, mas os olhos estavam no deserto. Aonde eles murmuraram contra Arão e contra Moisés? No deserto. E aonde eles caíram? No deserto. Se você olha para o momento, é no momento que você fica. Mas se os seus olhos estão na promessa, o momento é apenas passageiro. O momento é apenas um meio que você vai passar para atingir o seu destino. O destino que é importante, a promessa que é importante. Então por isso que eu não posso ficar olhando para o momento. Se eu olho para o momento, eu vou ficar murmurando. Eu vou ficar tendo a murmuração como meu estilo de vida. E quem murmura, morre. Olha que interessante o verso de número 30. O verso de número 30 diz assim: não entrareis na terra pela qual eu prometi a vocês e faria vocês habitar nela. É tão interessante quando você lê isso no hebraico, é Deus sendo sarcástico, é Deus sendo irônico, como eles foram irônico com Deus. Lembra que eu perguntei por que Deus respondeu a oração ou a murmuração deles? Na verdade, Deus estava respondendo Moisés, não o povo, porque todo pecado tem um preço. Todo estilo de pecado tem um preço, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que tem um estilo de vida pecaminosa, ele vai ter como paga a consequência do seu erro. Então olha o que Deus disse para ele: vocês não vão entrar. Apesar que eu tinha prometido que vocês iriam entrar, iria habitar nessa casa. E é tão interessante que o verbo habitar aqui significa literalmente morar de forma definitiva. Mas vocês preferiram a murmuração. Vocês se lembram o que é murmurar? É hospedar alguém por um período de tempo. Eu estava sendo irônico, do mesmo jeito que eles foram irônico, sarcástico. Deus estava dizendo para eles: vocês não vão entrar. Apesar que eu fiz uma promessa que vocês iriam habitar. E é tão interessante que o verbo habitar aqui no hebraico é morar de forma definitiva. Eu iria plantar vocês. Vocês não iam ser hóspede. Vocês não iam ser passageiro. Por quê? Porque Deus estava lembrando da murmuração. A palavra murmurar é hospedar alguém de forma temporária. E esse hóspede pode ficar de forma permanente. O que Deus estava querendo dizer para eles é o seguinte: vocês hospedaram uma outra pessoa por um período de tempo, e esse hóspede mataram vocês. Tinha uma promessa sobre vocês permanente, que não ia ser apenas hóspede, vocês iriam ser habitantes. Eu dei aquela terra para vocês habitarem ali de forma perpétua, mas vocês preferiram o passageiro, vocês preferiram um outro hóspede, então vocês não vão mais entrar aqui. É nessa perspectiva que Deus estavam agora respondendo eles, ou seja, vocês não preferiram um outro morador, então fiquem com ele. Na onde? No deserto. Porque aqueles homens que acreditaram na minha palavra, eles vão habitar de forma permanente no lugar que eu prometi, ou seja, tudo aquilo que Deus fala, ele cumpre. Ponto 2, o destino dos murmuradores. Vamos analisar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 10. Se você ler na sua casa, você vai aprender 3 coisas. Primeiro, Paulo começa com uma instrução. Eu não quero que vocês fiquem ignorantes, ou seja, eu não quero que isso passe desapercebido o que eu vou ensinar para vocês. O que Paulo ensina?
Duas coisas. Primeira coisa que Paulo ensina, ele mostra 3 grandes milagres que aconteceram no deserto. Quais foram esses 3 grandes milagres? Nuvem, mar, ou seja, aquela nuvem que acompanhava a travessia do Mar Vermelho e o sustento durante o período no deserto. Porque ele usa a expressão nuvem, ele usa a expressão mar e comida, ou seja, aquela nuvem que estavam sobre eles durante o dia e sobre a noite, embora seja uma coluna, mas essa que era a ideia. Deus estava protegendo eles. Segunda coisa, o mar, porque a passagem no mar foi um marco. E a comida significa literalmente Deus estava sustentando, Deus estava trazendo a providência dentro da vida deles. Ou seja, Deus estava fazendo milagres. Qual é a outra coisa que Paulo nos ensina? 5 pecados que foi cometido no deserto. Primeiro pecado, cobiça. Segundo, idolatria. Terceiro, imoralidade. Quarto, tentar o próprio Deus. E o quinto, murmurar. Ou seja, o destino dos murmuradores é um destino cruel. Porque eles provam de milagre, eles veem milagre acontecendo, mas eles reclamam de tudo, eles questionam tudo, eles não dão valor àquilo que está acontecendo. São pessoas ingratas, insensatos. Então o destino dos murmuradores são a morte. O destino dos murmuradores é ficar no local em que os seus olhos estão fixos, no deserto. É ali que eles devem ficar. Por quê? Porque o seu hóspede mora no deserto. O seu hóspede mora no momento. O seu hóspede não sabe ver o futuro, não sabe enxergar a promessa, não sabe ser grato àquilo que Deus está fazendo na história deles. E para terminar, quais são os 4 males da murmuração? Escreve aí. O primeiro mal, enfraquece a liderança. Todo murmurador, ele vai causar um problema muito sério na sua comunidade. Primeiro problema, enfraquece a liderança. Segundo mal de um murmurador, enfraquece a visão e o propósito daquela comunidade. Quando o murmurador está em ativa, acontece a terceira coisa. Ele enfraquece a unidade do corpo. Porque se a liderança é afetada, a igreja vai perdendo, vai enfraquecendo a visão e o propósito, começa a desmanchar, começa a quebrar a unidade da igreja. E o quarto mal da murmuração é que aquela comunidade, que a liderança foi afetada, que a visão e o propósito foi afetada, que a unidade está se perdendo. É uma comunidade que nada e não chega a lugar nenhum. Ou seja, o murmurador já tem um destino traçado. Ele já assinou o seu atestado de óbito. E a grande pergunta, como então que eu paro de ser um murmurador e começo a agradecer, começo a louvar, começo a agradecer aquilo que está acontecendo na minha vida? Eu paro de reclamar, a reclamação não é mais um estilo de vida, agora eu começo a agradecer, eu começo a perceber que tudo que está acontecendo na minha vida, porque Deus está no controle. Como que isso acontece, Fábio? Como eu posso fazer isso? Troca de dono. Peça para que o Espírito de Deus encha a tua vida. Manda esse dono embora. Manda a ingratidão, a insatisfação. Manda esses adjetivos embora. Chama para que o Espírito de Deus habite novamente na sua vida. Se encha novamente do Espírito Santo de Deus. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela trocou de dono. Ou seja, a ingratidão, a insatisfação, a murmuração não é mais um estilo de vida. Agora o louvor, a gratidão, a adoração, a percepção de que as coisas que estão acontecendo à sua volta, tem alguém que governa, tem alguém que está no controle de forma absoluta. Sabe como que eu transformo a murmuração em gratidão? Troque de dono. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.